Tem coisas engraçadíssimas. Na final, o Vanderlei pediu para mim assistir no vestiário. Eu tomei um susto em 92. Eu contratei o Edmundo sem o Eurico saber. Quando o Eurico voltou, ele queria matar todo mundo, né? Você tem que andar com tubarões, não com sardinha, né? O doutor Avelange, quando veio para o Brasil, ele falou, mas uma multa eu vou ter que te dar, hein? Eu falei, tudo bem, mas não salga na multa. Aí ele deu uma multa. Para os jogos do Palmeiras, que eu ia assistir lá na turma do amendoim, né? E o pessoal brincava assim comigo, assuma esse time, Bruno, assume esse time, Bruno, porque eu era famoso com vôlei, né? Ganhava tudo, eu falava, tá bom, vou assumir esse time, né? Não tem jeito, né? E acabei assumindo, né? Que coisa engraçada. Eu ia assistir como torcedor, não era corneta, mas eu ia assistir como torcedor. Mas ali, você senta ali no meio, né? E tem uma história engraçada, nós fomos disputar o título de campeão intercontinental Pirelli versus Santal Parma, que era da Parmalat, lá na Itália. E nós ganhamos o título lá dentro da Itália, né? Entrou uma Parmalat na minha vida já naquela época, né? E aí um dia, quando a Pirelli teve um problema financeiro mundial, ela teve que acabar com os esportes. A presidência da Pirelli se reunia com o presidente de empresas para tentar passar o vôlei, que era o carro-chefe da Pirelli. E uma dessas reuniões foi com o presidente da Parmalat. E aí na reunião, eu sempre fui fanático por futebol, até sou técnico formado por hobby. Numa desse papo vem de vôlei, ele entrou no futebol. E eu comecei a falar do futebol, o que eu pensava, o que eu achava, não sei o quê, papapá. E o assunto no almoço passou a ser futebol. Aí ele falou assim, que time você torce? Eu falei, eu torço pro Palmeiras e tal, né? Tá bom. Aí terminou o almoço, ele falou pro presidente da Pirelli, ele pode ir lá na Parmalat amanhã pra gente dar sequência a essa conversa do vôlei e tal. Legal, né? De repente nós vamos passar pra Parmalat, né? Chegou lá na Parmalat, ele era muito assim, ô Bruno, eu não quero falar de vôlei, eu quero falar de futebol. Futebol, senhor presidente. Nós estamos para fazer um acordo com o Palmeiras. Você é palmeirense, você, pelo jeito, faz um super trabalho de gestão. Eu preciso de um cara de nome, porque você tem muito nome com o vôlei, para comandar o projeto. Tomei um susto, né, cara? Falei, senhor presidente, nunca trabalhei com futebol, não sei o quê, tal. Não, mas pensa aí. Eu falei, tá bom, me dá uma sala aí para pensar. Ele falou, mas como te dá uma sala? Eu falei, eu vou resolver agora. Já me comprou, né? Ele botou os melhores biscoitos importados da Parmalat na sala, não sei o que e tal. Aí voltei lá, falei, olha, não sei se você está falando com outras pessoas, mas eu topo. Ele olhou assim, mas rápido, né? Gostei, eu estou até falando, não vou falar mais. Vamos acertar. Aí eu falei assim, mas tem um negócio, o que o senhor quer que eu faça lá? Ele falou, não sei. Eu falei, eu também não sei. Aí, então vamos junto, ele falou, vamos junto. Para ser campeão, você tem que ter campeões. Então, por exemplo, se você tem que andar com tubarões, não com sardinha, né? E aí já tinha César Sampaio, já tinha um time, não era ruim. Aí contratei Cuca, contratei alguns outros jogadores, né? E contratei o Zinho, que era campeoníssimo no Flamengo, contratei o Mazinho, que estava na Europa. Aí a gente trouxe o Otacílio Gonçalves, que tinha acabado de ser campeão paranaense. Com ele veio o Maurílio e o Giancarlo, que tinham sido campeões com ele. Então a gente começou já a montar gente que era acostumada a ganhar, porque quando você acostuma a ganhar, você não quer mais perder. Eu tomei um susto em 92. O Maradona tinha acabado de encerrar o contrato dele lá na Itália e veio uma ordem da Itália falar se eu conseguia trazer o Maradona para o Palmeiras. Eu falei, pô, estava chegando do vôlei, como é que eu vou falar com o Maradona? Eu tomei um susto, né, cara? E aí consegui um contato com os empresários do Maradona. Aí eu fui para lá para tentar negociar o Maradona. Ficamos naquela negociação, mas no final ele respondeu que ele não podia jogar no Brasil, que os argentinos não iam perdoar ele, né? Dinheiro, a Parmalat falou, se trouxer o Maradona, não se preocupe com isso, né? Imagina, se traz o Maradona pro Palmeiras e tal, né? Ia ser um espetáculo, lógico, era o maior jogador do mundo na época, né? Foi essa a primeira contratação que, de certo nível, né? Assim, que não deu certo, né? Tem coisas engraçadíssimas. Quando a gente chegou na final do Paulista de 92 contra o São Paulo, que era um timaço São Paulo, né? Nós estávamos chegando àquela hora, mas nós já estávamos na final.
E nós perdemos o primeiro jogo. Aí eu estou na Parmalat, me liga uma secretária, falou, sou secretária do desembargador fulano de tal. Eu falei, pô, desembargador, né? Cara. Aí ele pegou o telefone, ô Bruno, tudo bem, parabéns, mas eu tenho a solução para ganhar do São Paulo. Eu falei, como se eu tenho a solução para ganhar do São Paulo? Você vai no Japão, traz o Zico, sem ninguém saber, e ele entra no campo. Na final, São Paulo vai tomar um susto, o Palmeiras entrar com o Zico. Olha, o cara me fala, desembargador, como é que é a cabeça do futebol, né, cara? Se fosse um troçador humilde e tal, mas um desembargador. Eu falei, doutor, posso falar uma coisa para o senhor? Primeiro, até a final, eu vou ter que negociar com o Zico. Tem transferência, tem compra, é impossível. Não, o senhor tem feito grandes coisas. Ele se conformava, ele achava que era ir lá pegar o jogador e trazer. Mas olha, a cabeça de um torcedor de qualquer nível, né? Eu contratei o Edmundo sem o Eurico saber. Essa muito boa, porque o que aconteceu? O Pedrinho Vicensotti era empresário dele, que foi lateral esquerdo do Palmeiras, foi lateral esquerdo do Vasco também. E o Vasco estava numa situação muito ruim financeira. O seu Calçada era o presidente do Vasco. E o Pedrinho falou assim, e o seu Calçada deixava o futebol na mão do Eurico. E o Eurico, você sabe como é que era, não, cara? Porra, difícil pra caramba, né? E aí eu falei, Pedrinho, eu quero trazer o Edmundo. Pô, mas o Eurico lá vai ser um desastre, ele vai querer milhões de dólares, né? Ah, mas o Vasco está precisando de dinheiro. Aí ele foi falar direto com o seu Calçada. E o Eurico tinha viajado para a Europa. O seu Calçada precisando pagar a folha, tal. Fechamos em uma semana. Quando o Eurico voltou, ele queria matar todo mundo, né? Porque vendeu o Edmundo. Não foi uma compra barata, mas seria muito mais difícil com a presença do Eurico, né? Mas foi assim, cara, foi sem ele saber. E ele era meio bravo com a Parmalat, ele chamava a Parmalat de leiteria. Aquela leiteria do futebol, aí eu fui no programa de televisão com ele. Aí ele começou, a leiteria do futebol, não sei, aquele jeito dele, olhando para ele assim, o repórter falou, você não fica magoado ele chamar de leiteria? Eu falei, não, eu fico muito honrado. O que a Parmalat é? É uma empresa que vende leite. Eu falei, então é uma leiteria, sofisticada, mas é leiteria. Aí o Eurico ficou olhando assim para mim, ficou quieto. Aí no final do programa, ele falou, ô rapaz, você acabou comigo, hein, meu? O presidente era o dono da usina São João de Araras, eu não lembro o nome dele, né? Quem tentou me dar um porre foi ele. E ele chegou na negociação, estavam os dois diretores de futebol dele, o empresário do Roberto, eu, e sentamos lá no bar do clube, ele botou uma garrafa de uísque no meio da mesa. E 2 copos, eu falei, pô, não tem copo pros outros aqui não, né? Só pra mim. Eu gosto de uísque, né? Mas não consigo acompanhar os caras, gostam de 2 doses, 3 doses. E aí ele encheu o meu copo e encheu o dele. E ele começou a conversa assim, olha, eu sou palmeirense, mas aqui eu sou União São João de Araras, o senhor não vai me fazer um mau negócio aqui. Eu falei, não estou aqui para fazer um mau negócio. E ele já tomou o copo dele, e eu fiquei aqui, maneiro, né, cara? Eu enchi um pouquinho o meu copo e ele enchia demais o dele. Eu falei, pô, se eu ficar bêbado aqui, eu vou assinar qualquer coisa, né? Aí ele acabou a garrafa. Ele já estava, ele bebeu 95% da garrafa. Aí ele mandou pôr mais uma garrafa. Eu falei, meu, onde vai parar esse negócio aqui, cara? Aí eu vi que o negócio estava ficando feio. Eu falei, meu, vamos acertar o valor, vamos acertar tal. Não, vamos lá, chegamos no valor, né? Eu falei, mas o senhor vai fazer em parcela, né? Não, o negócio aqui é à vista, não sei o quê, bababá. E a discussão passou a ser no parcelamento, né? Aí, e fechamos. Quando fechou, ele tombou na mesa assim, tuf, desmaiou assim. Eu falei para os diretores, calma, cara, você viu que ele acertou, né? Você viu que ele acertou. A primeira escolha antes do Otacílio minha era o Vanderlei. Foi numa sala, estava Faquina, todo mundo escolhendo treinador. Ah, já vi que você precisa ficar mais tempo no futebol mesmo, entendeu? Você não entende muito ainda. Eu falei, tá bom. Aí quando o Otacílio saiu, aí eu já estava, né? Eu falei, agora também eu quero o Vanderlei também, pelo menos ser entrevistado, né? O Palmeiras gostaria do seu Rosa, né? Do Nelsinho Rosa, que foi campeão pelo Vasco. E eu queria o Vanderlei, porque o Vanderlei já tinha feito um projeto no Bragantino de subir 3 divisões, né?
Então eu achava que ele era um cara mais moderno, tudo isso. Naquela época não se entrevistava treinador. E eu falei, não, nós estamos contratando um treinador por uma empresa, que é o Palmeiras e a Parmalat. Tem que ser entrevistado como qualquer funcionário, ver como é que ele quer que seja feito, como é que ele acha do time, aquela coisa toda. Então eu aluguei uma sala no Rio, num hotel, para poder entrevistar os dois. E aí veio o seu Nelsinho Rosa, expliquei o projeto, e o time, já era Edmundo, era o time da Parmalat já de 93 que foi campeão. Expliquei tudo e tal, ele olhou para mim assim e falou, mas para quando o senhor precisa? Eu falei, preciso para agora, eu estou sem treinador. É que eu estou com um problema de reforma na minha casa e eu não consigo ir antes de 15 dias. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, mas senhor Nelsinho, a Parmalat, não, mas eu não consigo tal. E não veio por causa disso, né? E aí na entrevista, quando saiu o Nelsinho Rosa, entrou o Vanderlei. Cabelo Black Power, camisa de seda, ouro até. Eu falei, nossa senhora, empresa italiana, né? Mas aí foi sensacional a entrevista dele, né? Esse time do Palmeiras não precisa mexer muito, só acho que está jogando diferente, já foi. É a maior oportunidade da minha vida, ele falou, vou agarrar com todas as chances e tal. E foi assim a entrevista, ele foi muito bem, ele se preparou para a entrevista, né? Na final, o Vanderlei pediu para mim assistir no vestiário. Por quê? Porque se ele achasse que eu precisava ajudar ele a falar com algum jogador que estivesse nervoso e tal, eu falaria ali no vestiário. Mas como é que eu vou assistir esse jogo aqui no vestiário, no Morumbi? Aí eu levei uma televisãozinha portátil, pus um bombril na antena para poder ver o jogo. Mas o pior não foi isso, lá vem nas minhas superstições também. Cheio de vela, né, no vestiário, o Chiquinho era o roupeiro. E Nossa Senhora, que era a imagem que os jogadores tinham no vestiário, quando acabou o tempo normal, que ia entrar na prorrogação, as velas todas tinham acabado. Eu falei, Chiquinho, você vai arrumar vela, cara. Seu Bruno Arundo, eu vou arrumar vela no Morumbi, cara. Eu não sei, Chiquinho. Você se vira e trazer vela pra cá sem tudo de novo. Seu Bruno Arundo, eu vou conseguir vela. Não sei, você conhece os caras aqui do São Paulo. Daqui a pouco ele volta, ufa, achei um monte de vela, e acendeu tudo de novo. Eu falei, agora não perde mais. O Chiquinho achou vela no meio do jogo no Morumbi, pô. Foi uma contratação sensacional também para o Palmeiras, né? E eu fiz uma ponte com o clube espanhol para ele poder vir para o Palmeiras. Ele jogou no Juventude antes, porque tinha uma cláusula quando ele foi vendido para a Espanha, que ele não poderia jogar no Palmeiras depois. Eu já estava negociando com esse clube espanhol, já quando ele foi, para ele ser revendido para o Palmeiras, né? E aí nós fizemos um acordo lá, e ele fez um contrato de 1 ano. Quando ele fez o contrato de 1 ano, o São Paulo desconfiou, porque eram 5 anos de contratos que geralmente faziam, né? Eles ficaram desconfiados e botaram essa cláusula de não poder jogar no Palmeiras quando ele saísse de lá. E eu tinha o Juventude na mão, eu coloquei ele no Juventude, e o Juventude, ele jogou 5 jogos do Juventude. E, em função disso, o Palmeiras foi multado em $600 mil pela FIFA. O Dr. Avelange, quando veio para o Brasil, quis falar comigo sobre isso. E eu fui encontrar com ele no Rio para falar sobre isso, né? Queria entender o que tinha acontecido. Eu acabei passando uma tarde inteira com o senhor João Avelange, que era uma pessoa com todos os problemas, uma pessoa extraordinária, uma pessoa de uma inteligência. E ficamos lá conversando horas. Meu filho falou, mas uma multa eu vou ter que te dar, hein? Eu falei, tudo bem, mas não salga na multa. Aí ele deu uma multa. A primeira vez que eu vi o Rivaldo jogar foi no Mojimirim. Eu, como treinador de vôlei, como preparador físico e tal, eu achava que o Rivaldo era que ia ter mais futuro daqueles 3. Aí eles falavam muito do Valber, e eu falava, o bom é o cumprido, E foram contratar o Valber, e se eu não me engano, naquela época já o Rivaldo foi para o Corinthians. E passou um ano, tal, e aí o Rivaldo, acho que estava no banco do Corinthians, estava para encerrar um empréstimo. Eu fui na Parmalat e falei, ô seu Grisende, eu queria trazer o Rivaldo. Ele falou, mas que coisa que você tem que este jogador, hein? Eu falei, eu acho que é o momento de trazer, ele está emprestado para o Corinthians, vai ser... Ele falou assim, você trouxe todos os jogadores, deram certo, então essa é a sua contratação, fica à vontade. Quando o Luizão começou a se destacar, ele tinha 18 anos no Guarani. E eu falei, esse é o cara, né? Tem que contratar esse cara, tem dois exemplos desse. E aí o que aconteceu? Fui falar com o Beto Zini era um dirigente da época bem folclórico também, mas entendia muito de futebol. Sempre respeitei muito o seu Beto.
fui contratar o Luizão, eu já tinha contratado o Edilson dele, acho que tinha contratado mais alguém, não lembro que eu contratei dele. E aí ele falou assim, mas você vai ter que levar o Djalma, vai ter que levar o Djalma. Falou, Beto, não vou levar o Djalma, estou querendo o Luizão. Não, primeiro que eu estou precisando de dinheiro, você vai levar o Djalma, senão não tem Luizão. Eu falei, pô, mas o Djalma disseram que é problemático. Tá? Ô, Bruno, o Luizão é artilheiro, quem que dá 90% das bolas pro Luizão? Aí eu fui na Parmalat e falei, vamos ter que trazer o Djalma também, é um craque, mas disse que é meio problemático. Aí o presidente da Parmalat falou, problemático, você já lidou com tanto, não vai lidar com o Djalminha. Traz os dois. Aí trouxemos os dois. E o Djalminha, pô, muito meu amigo hoje, nunca me deu um problema, nenhum. Sensacional, cara maravilhoso. E, pô, foi uma dupla, né, pô. E a outra que aconteceu isso foi o seguinte, São José, nós queríamos trazer um garoto sub-17, chamado Vinícius, artilheiro do Campeonato Paulista Sub-17. Eu fui lá no São José para pegar o garoto e tal, e o dono do São José, eu estou precisando de dinheiro. Aumenta mais X aí e leva um zagueiro aí com você. Falei, tá bom. Falei assim, pô, mas levar um zagueiro, né? É esse menino aí, o pessoal chama ele de Roque Júnior. Você já ouviu falar do Vinícius? Não, né? Quem que deu certo? O Roque Júnior, né? Olha como é que é o futebol, né, cara?